Deus vai expandir o nosso entendimento acerca daquilo que a gente está estudando e está falando naquele momento. Então, Fabrício. Oração para iniciar. Oração que Santo Tomás de Aquino fazia antes de estudar. Criador inefável, que dos tesouros da vossa sabedoria desenhastes as hierarquias dos anjos e as colocastes com ordem admirável acima do céu, e também distribuístes as partes do universo com a mais harmoniosa elegância. Vós que sois a verdadeira fonte da luz e da sabedoria, e que pronunciastes o princípio fundante de todas as coisas, difunde sobre as trevas das nossas mentes o vosso raio de claridade, removendo as duplas trevas nas quais nascemos, o pecado e a ignorância. Vós que fazeis fecunda a língua das crianças, tornai erudita a nossa língua e derramai nos nossos lábios a vossa bênção. Concedei-nos agudeza no inteligir, capacidade no reter, método e facilidade no compreender, sutileza no interpretar, graça abundante no comunicar. Senhor, nos nossos estudos ensinai-nos a começar, dirigir-nos no progredir, completai-nos ao concluir. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Obrigado, Fabrício. Queria agradecer aqui também a presença do Marco Antônio Muniz, é o presidente do Instituto Memória Ferroviária. Então, a gente já vai chamar direto, né, o primeiro palestrante. O nosso assunto são as ferrovias. O pessoal já sabe, e acredito por isso. Mas o nosso primeiro palestrante é o Leandro Gouveia, ex-ferroviário, atuou na ferrovia como manobrador e maquinista. Pesquisa o assunto de ferrovias há mais de 15 anos. Atuou em entidades de preservação ferroviária, prestando consultoria. Ex-soldado da PM temporário, ex-sargento do Exército da minha turma e atualmente policial rodoviário estadual. Ministrará a palestra Ferrovias do Brasil e o Panorama Geral. Gouveia, por gentileza. Boa noite. Boa noite. Vocês conseguem me ouvir sem o microfone? Sim. Eu acho que é melhor. Eu prefiro calibre de fios. Eu não sou grande especialista no assunto, né? Mas o que eu sei foi por gostar do assunto e pesquisando isso durante o tempo. Durante o tempo que a gente vai... um assunto vai puxando o outro. O assunto da ferrovia é um assunto muito extenso. Você começa a pesquisar ali sobre uma locomotiva, por exemplo, de repente você já está tentando descobrir, já está descobrindo coisas que tem a ver com política, com a época, com o porquê que a ferrovia comprou aquela máquina, entendeu? Então é um assunto muito extenso. E eu peguei a parte da palestra, né, uma parte que é bem geral, é mais para introduzir o assunto, né, para quem não tem conhecimento nenhum da ferrovia, nem da história das ferrovias no Brasil. Então a minha ideia aqui, vocês vão ver que eu vou mudar de assunto várias vezes, mas no final, acho que vocês vão conseguir construir uma ideia do panorama geral. A ferrovia ela foi uma invenção inglesa. Ela começou no meados do século XIX, começo do século XIX. Ela surgiu de forma, como é que posso dizer assim? Você tinha a ideia de você locomover um veículo em cima de trilhos, ela é uma ideia já antiga. Ela é bem anterior à invenção da ferrovia. Isso aí veio de Minas, né? Transporte em Minas de carvão, por exemplo, que você tinha uma deficiência ali que você carregava um carrinho com um certo peso em cima e acabava afundando na lama. Então as pessoas começaram a ver que era melhor se ele colocasse trilhos de madeira para esse carrinho fluir em cima do trilho. Diminuía o atrito, né? Esse carrinho fluir em cima do trilho. Diminuía o atrito, né? E melhorava a locomoção. Então essa ideia de ferrovia, de transportar as coisas em cima de trilhos, já é uma ideia antiga, anterior à ideia da ferrovia. Mas aí surgiu a invenção da máquina a vapor. A invenção da locomotiva a vapor e da ferrovia, como a gente conhece hoje, elas se confundem, porque foi basicamente a mesma coisa. Então a gente tinha na Inglaterra, né, os primeiros experimentos com o engenheiro Richard,
ele colocou um motor a vapor em uma carruagem, né? Foi a primeira vez que se construiu ali um veículo, digamos assim, locomovido a vapor, né? Mais ou menos isso aí. E essas coisas foram evoluindo, né? Essa invenção foi evoluindo, até que em 1814, o engenheiro George Stephenson, que por acaso virou modelo de locomotiva, né? Stephenson, certo? Fabricante, inclusive, de locomotivas. Ele, em 1925, ele inaugurou a primeira ferrovia, né, que ligava duas regiões na Inglaterra. As minas de Stockton-on-Trent e a cidade de Darlington. Tinha 61 quilômetros. Foi a primeira linha operacional, digamos assim. Invenção inglesa. O assunto de ferrovia, eu estou fazendo aqui, vai ser mais bem casquinha mesmo, em cima de cada assunto, né? Para você entender o panorama geral mesmo. Porque se eu for me aprofundar em cada tema aqui que eu vou passar, dá para escrever um livro por cada tópico que eu vou falar para os senhores aqui. Tá ok? Então vamos lá. Aqui no Brasil, começou com o engenheiro Evangelista de Souza, que posteriormente recebeu o título de Barão de Mauá. Por intermédio do então imperador, Dom Pedro, ele conseguiu construir a primeira ferrovia aqui no Brasil. Então, em 30 de abril de 1854, foi inaugurada a Imperial Companhia de Navegação a Vapor e Estrada de Ferro Petrópolis, a Estrada de Ferro Mauá. Qual que é a importância disso aqui? Bom, ela ligava a Guia de Pacobaíba, no sul do Rio de Janeiro, até Inhomirim, que era no São Pedro da Serra, do mar, no Rio de Janeiro. Era uma ferrovia que tinha poucos quilômetros. Mas a importância disso era o quê? A gente vivia num país, o Brasil ele era um país que era o adensamento demográfico era todo litorâneo. Não existiam estradas. Você se coloca numa situação, numa época que não existia estrada. O que existia eram caminhos, que ficavam abertos simplesmente pelo tráfego constante de animais e de pessoas. Mas eram caminhos que não tinham nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma correção geográfica, né, do terreno. Eram simplesmente caminhos que ficavam abertos. E essa era a forma de transporte nessa época. Só que o melhor meio de transporte que se tinha era a navegação a vapor. Por isso que o Irineu Evangelista de Souza ele surgiu nessa história aí. Ele era dono de companhias de navegação a vapor. Ele investia em navegação a vapor e em estaleiros, por exemplo. Então, nessa época, se você quisesse se locomover do sul, digamos aqui, de São Paulo para o Rio de Janeiro, por exemplo, a melhor forma que tinha era você pegar um barco, né, na costa e ir pelo mar, margeando a costa e chegar no seu destino. Porque não existiam estradas, como eu já falei. Inexistência de estradas e inexistência de automóveis. Veículos automotores também, nesse final do século, aí, não existiam. A gente tinha o transporte aqui no Brasil, né, da produção agrícola, era feito praticamente por tropas de muares e carros de boi, carreiros, tropeiros e carreiros. Era essa matriz de transporte que a gente tinha nessa época. Então a ferrovia, nesse cenário, ela veio com uma revolução gigantesca. E para todo mundo aqui que é monarquista, né, conhece um pouco da história da monarquia, sabe que Dom Pedro adorava esse tipo de inovação tecnológica. Na época era uma inovação muito grande. Porque a primeira ferrovia, da primeira ferrovia construída no Reino do Prata, a ferrovia do Barão de Mauá aqui no Brasil, passou um pouco menos de 25 anos. Na época, foi até rápido ter chegado aqui essa inovação. Era uma inovação tecnológica muito grande. Permitiu, né, integrar regiões do Brasil muito mais rápido. Era o melhor meio que tinha. Vamos lá, deixa eu só anotar aqui para mim não me perder. Então, Dom Pedro ficou tão impressionado com o Mauá que por isso que ele deu o título dele, né, de Barão de Mauá. E mais tarde, ali em 1858, o governo imperial ele firma um acordo com o britânico Edward Price para construir a estrada de ferro Dom Pedro I. E qual era a ideia do imperador? Era interligar, né, a corte às províncias por meio de ferrovia. Então ele inicia as obras em 1855 e os primeiros 48 quilômetros são inaugurados em 1858, 29 de março de 58. Então vem o golpe da República em 89 e a ferrovia ela passa a chamar Central do Brasil. A ferrovia acho que você já deve ter ouvido falar, virou até nome de tema de filme, etc. Uma ferrovia bem famosa, um nome bem famoso aqui no Brasil.
Então eu trago aqui o mapa das linhas só como exemplo, né? Esse aqui é o mapa é o diagrama das linhas do transporte metropolitano do Rio de Janeiro, que ele herdou as linhas da Central do Brasil. Então você tem aqui a estação Central do Brasil, aqui no começo, e dela partem todas as linhas para várias direções diferentes. Porque a ideia era exatamente essa, ligar a corte às cidades e às províncias. Aqui eu tenho um mapa mais geograficamente correto, você vê aqui a Central do Brasil, aqui no meio do Rio de Janeiro, aí você tem linhas indo para norte, indo para centro-oeste e indo para sul. Entendeu? Então aí a ferrovia ela começou a expandir muito depressa no Brasil, até depressa, digamos assim, né? Porque é uma inovação muito grande e ela permitia um transporte que na época não existia. Você não conseguia fazer. Se você quisesse sair de um lugar para o outro e ter certeza que você ia chegar e ir num prazo razoável, ter a certeza, vou chegar lá amanhã, era na ferrovia. Você não conseguia fazer isso com tropa de muares e nem com carro de boi e nem andando a pé nas trilhas e estradas que você tinha nessa época. Então a ferrovia ela foi se expandindo, né? Aqui a gente tem um mapa já de 1890, né? Você pode ver. Aqui no Nordeste já começa a surgir algumas linhas. Aqui no Sudeste já tem bastante. No Sul começa a surgir mais algumas ferrovias. E o auge, digamos assim, né, foi ali perto, no meados da década de 50. A gente chegou a ter quase 38 mil quilômetros de ferrovia no Brasil. No Nordeste tinha muitas linhas, no Centro-Oeste, aqui no Sudeste e no Sul. E aqui é isoladinha a estrada de ferro-madeira no Amoré. Aqui eu coloquei o mapa atual, né, só para ter um comparativo. Hoje em dia a gente tem 29 mil quilômetros de ferrovia, mas nem todos esses 29 mil quilômetros de ferrovia são os utilizados. E a gente passa para o século XX. A grande mudança do século XX foi a introdução do automóvel. Se inventou o automóvel, os caminhões, né? E já se começou a ter algumas estradas no Brasil. Começou a abrir o governo preocupado com o desenvolvimento regional e começou a fazer algumas estradas. A primeira estrada mesmo de rodagem inaugurada foi inaugurada no Império. Foi a Estrada União Indústria, que foi inaugurada em 1861, pelo Dom Pedro II também. Foi a primeira estrada e daí também foi surgindo outras estradas. Só que a gente tinha problemas ainda nessa época, porque as estradas eram precárias, a maioria não era asfaltada, não tinha pavimentação alguma, eram poucas e os automóveis eram pouco confiáveis. Você não podia fazer uma viagem muito longa com o automóvel, porque ele não aguentava muito tempo. Tinha problema mecânico, ele não era resistente e confiável como é hoje. Além de que a gente não tinha uma rede de assistência, de postos, de combustível, como a gente tem hoje. Você sai daqui e tem um posto em cada esquina. Nessa época não tinha isso. Abastecia uma cidade grande e se você fosse para o interior, talvez você não encontrasse, teria que levar o combustível. Você nem encontrava isso com facilidade que a gente encontra hoje. Então, nesse cenário, a ferrovia ela reinava. Ela reinava. Se você precisasse, se você quisesse, se tivesse... É porque para o ramo de negócios, né, para a indústria de negócio, o tempo e a certeza, eles são coisas fundamentais. Então, se você tem uma carga e precisa que ela saia do lugar para o outro, era a ferrovia que tinha isso a oferecer, com a certeza de que a carga ia chegar e no prazo e no tempo que você queria. Então, a ferrovia ela cresceu por causa disso, porque ela não tinha concorrência e a pouca concorrência que ela tinha era praticamente irrelevante. Aí a gente chega nos anos 50, que foi o divisor de águas, assim, foi uma das décadas que definiram, né, não só a história da ferrovia no Brasil, mas como a história do Brasil por inteiro. Então, vamos lá. Em 1952, o Getúlio Vargas, ele tinha esse viés nacionalista, meio até inclinado ao fascismo, ele começou a querer fomentar a indústria nacional, né, a produção nacional industrial, porque o Brasil não tinha isso. A gente era um país agrário, né? Até hoje mas naquela época era mais ainda. Que nem os automóveis começaram a chegar no Brasil ali no final da primeira década do século XX e os anos 20, eram todos importados e as peças para esses automóveis também eram importadas. Se você quebrasse um automóvel no Brasil nessa época, você não tinha uma autopeça para você comprar a peça. Você tinha importada de fora, porque o Brasil não tinha indústria de manufatura para construir esse tipo de material.
Então, o Getúlio Vargas, ele queria industrializar o Brasil, né? Ele tirar essa situação de um país agrário e trazer para um país mais industrial. E na década de 50 também a gente teve problemas as ferrovias começaram a passar por alguns problemas, eu vou explicar mais para frente. Mas vamos aqui primeiro no Getúlio. Em 52 ele cria a Comissão de Desenvolvimento Industrial. Essa Comissão de Desenvolvimento Industrial, ela tinha subcomissões, que eram exatamente esses nomes, né? Subcomissão de jipes, tratores, subcomissões de caminhões e automóveis. Essa era a carteira de importação e exportação do Banco do Brasil. Essa carteira de importação e exportação era como se fosse uma agência reguladora. Ela regulava certos trâmites de importação e exportação. Era ligada ao Banco do Brasil. E ela emite o aviso 288. Era como se fosse uma portaria, tinha força de lei, que limitava a importação de peças e componentes. Ele fez isso para quê? Para ele limitar as importações e acabar tendo que forçar as coisas serem fabricadas no Brasil. Né? A indústria, tentar fomentar a indústria de uma forma forçada ali. Aí passa mais alguns anos, em 54, ele cria a SEIMA para substituir essas subcomissões aqui automobilísticas. Só que essa comissão ela nem chegou a ser implantada direito, porque ele acabou se suicidando. O Getúlio já se suicidou, conhece essa história, assumiu o JK. Começa um novo ciclo da indústria automobilística no Brasil. O Juscelino Kubitschek e seus planos de industrializar o Brasil e de crescimento econômico, né? Uma das frases do pacto do governo dele era essa, 50 anos em 5. Ele cria o grupo executivo da indústria automobilística. JK ele não escondia, ele era um cara que gostava de carro, ele tinha esse gosto, ele era um entusiasta de automóveis. Isso aí é evidente. E esse GEI, esse grupo executivo da indústria automobilística, ela fazia estudos, né, e lançava algumas normas regulatórias. E através disso ele conseguiu estímulos cambiais e estímulos fiscais, né, para que se instalassem as primeiras indústrias automobilísticas do Brasil. Por que ele fez isso com o automóvel? Porque é uma coisa que a gente arrasta isso até hoje. Ele entendeu que a indústria automobilística ela ia arrastar todo o parque industrial. Porque para você construir um automóvel, você precisa da indústria de petróleo, você precisa da borracha, você precisa de aço, você precisa de mão de obra. Então ele fomentando a venda de automóveis, ele ia aquecer a economia do país, ele ia melhorar a economia, né? Ele ia criar um parque industrial e o dinheiro ia correr no país. A ideia dele era essa. E até hoje a gente tem essa ideia. Muitos governos usaram disso, de redução de impostos e de incentivo à indústria automobilística para fazer forçadamente estimular a economia do país. Isso aí até hoje é assim, mais ou menos. Então, em 57, começaram a produzir nas primeiras 11 fábricas de automóveis aqui no Brasil. Começaram a produzir. E, paralelo a isso, ele veio com a meta rodoviária. Porque ele automóveis iam no país para ele vender automóveis, senão ninguém ia comprar carro. E o carro, ele foi até criticado, né, na época, tinha alguns jornais faziam algumas charges, né, comentando que ele só ligava para o carro, essas coisas. Mas foi a maneira que ele encontrou na época de fomentar a indústria no Brasil. E nos anos 50, isso perdurou por umas 2 décadas, mais ou menos. O automóvel levou como uma novidade. Porque a gente não tinha uma indústria automobilística. Aí, de repente, começou a se fazer carro. As pessoas podiam comprar carros, né? As pessoas de classe média conseguiam comprar um veículo nessa época. Como hoje, assim, mais ou menos. E isso, o veículo ele veio com uma grande novidade, culturalmente. Né? Porque era uma liberdade. Você pegava o seu carro na hora que você quisesse, ia para onde quisesse. Não dependia de horários, como a ferrovia. E isso refletiu, né, na cultura, muito da cultura dos anos 50 e dos anos 60. Tanto é que em 62, o primeiro seriado de TV, que foi... Alguém teve a ideia, vamos fazer um seriado 100% nacional. E de todos os temas que poderiam se escolher, escolheram rodovia, o Vigilante Rodoviário. Quem aí é mais velho, acho que já conhece essa série. Aí eu trouxe aqui não por nada, né? Trouxe, gostou, né? Trouxe os exemplos aqui da música caipira. Trouxe umas letras aqui dos anos 60.
Está aqui, Pioneiro do Sertão. É um compositor. Olha isso. Este imenso progresso que cobre o Brasil de glória. Analisando a história, eu ajudei a construir. Hoje, os meios de transporte são por vias asfaltadas. Mas as primeiras picadas foi eu que ajudei a abrir. Carregando cereais, eu seguia passo a passo, caprichava no chumaço para o poltrão fazer o julinho. O que ele está falando? Ele está com saudades da lida que ele tinha com carro de boi. Ele foi substituído pela estrada asfaltada. Então ele perdeu o emprego dele, mas ele entende que aquilo foi um progresso. Esse foi o reflexo cultural que teve na época. E muitas letras sertanejos falam disso, né? A gente tem outra aqui que eu trouxe de Saudades do Peão. Eu falo aqui, quando avisto as javantas carregadas, eu me lembro das boiadas que passavam no sertão, mas não podendo o expresso boiadeiro, que transporta os pantaneiros e a saudade do peão. Essa letra é emocionante, muito legal. Ele era um tropeiro, né? Trabalhava com tropa, e o trabalho dele foi substituído por carreta. Ele está falando que ele não condena o progresso, mas ele perdeu o emprego. Aí é um saudosismo, né? Ele traz essa saudade da função dele. Como eu disse, né, os anos 50 foram os anos muito conturbados no país. Muitas mudanças. O que é esse negócio de automóvel e ferrovia? Tem tudo, porque foi o automóvel que tirou o lugar da ferrovia. A partir do momento que o governo ele entendeu que ele precisava fomentar o automóvel para industrializar o país, ele acabou deixando de lado um pouco a ferrovia. Então, como eu disse lá no começo, as ferrovias elas foram evoluindo, né, foram sendo criadas, mas aos poucos elas foram sendo encampadas pelo Estado. Elas foram sendo estatizadas. Algumas por problemas financeiros, umas porque davam lucro demais, e etc. Até que chegou nos anos, mesmo nos anos 50, o governo descobriu que ele tinha todas essas ferrovias da Lei nº 3.115, de 16 de março de 1957, assinada por Juscelino Kubitschek, criando a Rede Ferroviária Federal. Aí eu trago o artigo 7º da lei, dessa lei, que diz as competências da Rede Ferroviária Federal. Administrar, explorar, conservar, reequipar, ampliar, melhorar e manter em tráfego as estradas de ferro por ela incorporadas. Notem aqui na minha lista das estradas de ferro que formaram a Rede Ferroviária Federal, eu trago 3 que estão riscadas. Essas 3 ferrovias elas foram extintas em menos de 5 anos depois da criação da Rede Ferroviária Federal. Então a própria lei ela já não valia mais nada. Já é uma coisa contrária à lei de criação da Rede Ferroviária Federal. Modificação. Deixa eu só ver aqui. Beleza. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem uma história ferroviária paralela com o resto do Brasil inteiro. Aqui não tem, você pode ver aqui que não tem praticamente nenhuma ferrovia do estado, não tem nenhuma ferrovia do estado de São Paulo aqui. Por quê? São Paulo ele tinha uma história paralela com o Brasil, principalmente a partir da Revolução de 32. Né? São Paulo ficou isolada e São Paulo entendeu que precisava, perdeu a Revolução praticamente, perdeu a guerra, a batalha. Por quê? São Paulo ficou isolada logisticamente. Não tinha indústria para construir armamento direito, não tinha siderúrgica, não tinha nada. Então ele se isolou, São Paulo foi isolado e perdeu a batalha, a guerra da Revolução de 32. A partir daí, São Paulo entendeu que ela não podia mais depender do governo federal. Não podia mais depender do governo federal. E começou a criar políticas aqui em São Paulo voltadas para o Estado ser independente, se mover sozinho. Foi aí que foi criado a Vasco, por exemplo, e outras empresas paulistas. E as ferrovias não foi diferente. São Paulo já tinha algumas ferrovias que eram estatizadas, mas até 1971, São Paulo conseguiu estatizar todas as outras ferrovias que ela tinha, que tinha no estado. E com a mesma ideia de unificação, através da Lei 10.410, de 28 de outubro de 1971, do governador Laudo Natel, ele criou a Ferrovias Paulistas S.A., a FEPASA, que ela não tinha nada a ver com a Rede Ferroviária Federal. Era a unificação das 5 companhias que tinham aqui em São Paulo.
Aí eu trago, por curiosidade aqui, alguns artigos da lei de criação da FEPASA. O artigo 1º, que é idêntico praticamente ao artigo 7º da lei de criação da rede, e o artigo 12, que é bem curioso. Sempre que o Estado entender a necessidade que a FEPASA proceda a uma redução de tarifas de transportes, deverá destinar-lhes recursos financeiros especiais para o pagamento de tais serviços, se a receita destes não cobrir os custos. Ele está falando que a FEPASA não precisa dar lucro. Está na lei. A FEPASA não precisava dar lucro. Ela não precisava nem gerar receita para cobrir os custos. Tinha como isso dar certo? Alguém acha que tinha como isso dar certo? E fica pior. Artigo 14. Se no fim do exercício a conta de exploração apresentar uma insuficiência de receita em relação às despesas, essa insuficiência será coberta pelo Estado. A FEPASA não precisava dar lucro e não precisava nem custear a própria operação. Isso é escrito em lei. E a gente acha que esse tipo de coisa estatista é novo. Não é. Isso é muito antigo. Essa ideia vem assolando o nosso país há muito tempo. Agora eu vou mudar de assunto, né, para explicar por que a ferrovia se tornou deficitária em comparação com o modal rodoviário. A ferrovia para que serve a ferrovia? A ferrovia serve para transportar do ponto A ao ponto B. O quê? Tudo, qualquer tipo de carga. Aí a gente tem a carga geral. Quais são as características da carga geral? Os trens de carga geral, que foram o carro-chefe da ferrovia durante praticamente desde o surgimento até os anos 50, como o próprio nome diz, é carga geral, todo tipo de carga. O que isso implica? Várias origens, vários destinos. Se você tem vários tipos de carga, você precisa de vários tipos de vagão. Um tipo de vagão para cada tipo de carga. Para transportar uma combustível, você precisa de um tanque. Para transportar uma sacaria, você precisa de um vagão fechado. Para transportar minério, você precisa de um vagão, uma gôndola, um vagão aberto. E assim por diante. Isso reflete em custos de operação. Se você tem muitas origens e muitos destinos, você precisa de mais gente para operar esses trens. Precisa de mais material rodante. Precisa de mais locomotivas. E é uma operação que ela tem os custos elevados. Essa operação, é esse tipo de operação que concorre com a rodovia. De pegar a carga na porta do cliente, na porta do destino. A ferrovia não pode fazer isso. Em raríssimos casos a ferrovia consegue fazer isso. Por exemplo, você pegar um produto no armazém e entregar na porta do supermercado. A ferrovia não consegue. Ela precisa de um sistema logístico para levar as cargas para ela e para tirar as cargas dela. Entendeu? Aí, em contrapartida, a gente tem demanda. O que são cargas de demanda? São commodities, basicamente, como minério, soja, açúcar, combustíveis, porque são cargas que têm em grande quantidade, elas têm geralmente uma origem só e um destino. Geralmente elas saem de grandes terminais e vão para exportação, por exemplo. A maioria das cargas de demanda que a gente tem hoje aqui no Brasil, elas são assim, elas vêm do interior, né, de grandes terminais e vão para o porto, para exportação. E esse tipo de operação, ela é mais barata. Você necessita de um tipo só de vagão. Né? Se você vai transportar açúcar ou grãos, é só vagão fechado, a granel. Então a sua frota é reduzida, então os custos de manutenção são menores. O custo de operação também diminui, porque você tem uma origem só no destino. Você não precisa ter tantos funcionários para operar uma ferrovia com esse tipo de finalidade. Diferente da carga geral. Aí eu trago um exemplo aqui, né, de carga geral. Por que toda estação antiga que você vê aí, praticamente todas as estações antigas já tem um armazém do lado? Já perceberam isso? É por causa da carga geral. Você precisava levar a carga para o armazém, né, depois encostava os vagões no armazém, carregava, levava para o destino, fazia a operação inversa. E assim por diante. Aqui eu trago um exemplo aqui da estação, vê aqui o armazém, a estação, seus vagões. Foto acho que é dos anos 30, esse carro aqui deve ser um Chevrolet. E a carga de demanda, temos aqui o minério, né, o trem todo igual, tipo de vagão só. E produtos agrícolas, soja, açúcar, grãos, os terminais aí lá do Alto Araguaia,
da logística. Agora a gente tem outro, vou mudar de assunto de novo, mas depois no final vocês vão entender. Agora a gente vai entrar na bitola. O que é bitola? Bitola é a distância entre um trilho e o outro. Aqui no Brasil a gente tem um problema de gargalo que é causado pela bitola. Você tem ferrovias que ela tem uma bitola de um tamanho e tem ferrovias que tem bitola de outro. O que isso implica? Você não pode trafegar com um trem de uma ferrovia de bitola de 1 metro, por exemplo, na linha de bitola de 1,60 m. Você precisa baldear a carga para vagões, né, da outra bitola para poder seguir viagem. Se você precisava transportar essa carga num destino que você tem esse gargalo, seu custo de operação ia aumentar. Porque sua carga ia ter que ser descarregada, carregada de novo. Isso leva um tempo, leva mão de obra e o custo do frete aumenta. Aí aqui eu trago mais um complicador, o relevo. O perfil geográfico do Brasil é bem acidentado. A gente mora nas regiões aqui mais do sudeste, você vê que o perfil é bem acidentado. Quando as ferrovias elas começaram a ser construídas lá atrás, não existia nem automóvel, quanto menos maquinário, trator, escavadeira. Então as ferrovias eram feitas à mão, manualmente. Pá, picareta, carrinho de mão, era assim que era feito. Então o engenheiro, quando ele pegava a carta topográfica lá para construir uma ferrovia, ele tinha que encontrar um caminho que contornasse os acidentes geográficos do terreno, de uma forma que ele precisasse remover o mínimo de terra possível, que tivesse o menor trabalho manual possível, porque isso refletia nos custos da construção da ferrovia e no tempo da construção também. Então aqui eu trago um exemplo aqui do ramal da Sorocabana ali, entre as estações de ramal de Bauru, da antiga estrada de Sorocabana, entre a estação de Paranhos e Lençóis. Você vê aqui que esse em vermelho é um traçado antigo, construído em 1905 pela Sorocabana, Ituano. Ituano? Sorocabana. Sorocabana mesmo. Você vê que ele contorna todo o acidente geográfico aqui, ó, certinho. Vem contornando. O que isso implica? Isso implica na velocidade do trem e no peso, o quanto de carga o trem vai poder carregar, no tipo de vagão, no tipo de locomotivo. E isso influencia no tempo de viagem, que lá no final pode definir a escolha, né, do cliente, se ele vai transportar pela ferrovia ou se ele vai transportar pela rodovia. Essa linha amarela é o mesmo traçado, o mesmo lugar, é a retificação que ela começaram a construir nos anos 80, mas ela nunca foi concluída. Pode ver que é uma linha reta, no lugar que era uma cobrinha, eles conseguiram fazer uma linha reta, porque nessa época já tinha tecnologia para fazer esse tipo de obra. Nessa época aqui não. E nossas ferrovias, elas pararam num tempo assim, a maioria. Elas não evoluíram, elas ficaram nisso aqui. Enquanto o rodoviário evoluía rápido, a ferrovia estava aqui ainda. Então isso causou, isso que a gente chama de engessamento, né? A má administração estatal, quadro de funcionários inchados, né? Aqui eu estou falando das estatais, né? Ferroviário Federal e FEPASA. Ineficiência nas operações. A mudança do eixo econômico também foi importante, né? Porque você tinha, se num período a ferrovia ela foi construída com uma determinada função, né? Lá no passado, por exemplo, transportar café. E chegou uma época que, nos anos 50 também, né, a gente teve uma queda ali na produção de café por conta de pragas, por conta por conta mesmo dessa cultura rodoviarista, né, o êxodo rural, né, as pessoas queriam sair do campo para vir trabalhar na cidade, né, em fábricas, precisava dessa mão de obra. Então o café ele começou a cair embaixo nos anos 50. A ferrovia ela não buscou, né, mudar o seu eixo de operação para captar outro tipo de carga. Porque ela não precisava dar lucro, você viu lá, não precisava dar lucro, não precisava nem cobrir os custos de operação, porque ela era estatal. Então, a ferrovia começou a ter prejuízo, que a rodovia passou a ser mais eficiente e mais rápida que a ferrovia. Aquela situação que a gente tinha lá no começo do século XIX, no final do século XIX, começo do século XX, que a ferrovia reinava ali absoluta, praticamente sem concorrência, ela inverteu. A partir do momento que o Estado ele entendeu que o modal rodoviário precisava ser fomentado, para desenvolver a indústria nacional, como ele era dono da ferrovia, ele
optou por não, digamos assim, não é nem boicotar a ferrovia, né? Não evoluir a ferrovia. Então, a gente chegou a absurdos nos anos de 1900 essa foto aqui acho que de 95, 96, se não me engano. A gente tinha a Rede Ferroviária Federal operava locomotivas a vapor, né? Até meados dos anos 90. Coisa que já tinha sido no mundo inteiro, né? A dieselização, né, que a gente fala, que é a troca da tração da locomotiva a vapor por diesel, aconteceu até o final dos anos 50, ali, no começo dos anos 60. O mundo todo já tinha substituído. Porque nesse período foi o período que a tecnologia de construção das locomotivas a vapor começou a ficar equivalente para as locomotivas a vapor, né? Digo, a fabricação de locomotivas diesel. O mundo não tinha tecnologia para fabricar locomotivas diesel que substituíssem em potência e eficiência a locomotiva a vapor. Isso aconteceu ali nos anos 50. Né? Aí as ferrovias começaram a substituir as máquinas. Mas aqui no Brasil a Rede Ferroviária Federal operou locomotiva a vapor até os anos 96, quando foi privatizado. Aí a gente chega na década de 90. Década de 90. Quem lembra aí? Remarcação de preço, maquininha, inflação, URV. Lembra? Eu lembro. Tem cara de novo, mas eu lembro disso aí. Ia buscar paçoquinha na padaria lá com a moedinha, chegava lá, a moedinha já não valia nada. O caminho de casa para a padaria, a moedinha já perdia o valor. Em 1990, então, né, hiperinflação, aí assume o Collor. Tem as eleições lá. O Collor ele tinha uma mentalidade um pouco mais liberal. Ele era um liberal fabricado, mas ele tinha uma mentalidade de que ele entendia que para a inflação diminuir, o Estado precisava cortar gastos. Para que o investidor externo viesse para o Brasil, para que os investimentos viessem para o Brasil, o Estado precisava diminuir. E a gente tinha herdado, né, um Estado muito grande. O governo militar ele criou aquele milagre econômico artificialmente, com milhões de estatais, um quadro de funcionário público era gigantesco, dívida externa lá em cima, e o Collor entendia que para reverter a situação precisava diminuir o tamanho do Estado, né? Desestatizar algumas empresas. Então ele cria o Plano Nacional de Desestatização, através da Lei 8.031 de 90. E depois que ele foi deposto não, né? Ele pediu para sair para não perder os direitos políticos. O Itamar Franco inclui a Rede Ferroviária Federal nesse plano de 92. Notem bem que a Rede Ferroviária Federal ela foi estatizada, mas ela foi de uma forma que não houve um inventário, ninguém sabia, ela foi simplesmente vendida sem que soubesse qual que era o patrimônio. Em 92 ela foi incluída no Plano Nacional, em 96 ela foi vendida, foi leiloada em lotes. Vou explicar daqui a pouco. Mas não houve um inventário. O governo ele não sabia qual que era o patrimônio da Rede Ferroviária Federal para fazer esse leilão. Ele não tinha, por exemplo, uma agência para regular, né, a concessão. O que acontece aí? A gente tem um problema cultural nessa questão de ferrovia. A gente viu que a ferrovia é estatal praticamente desde lá do começo do século XX, né? A gente tem ferrovia estatal. Então a gente não tem, o brasileiro, nós, vocês, a gente não tem uma ideia de ferrovia que não seja um modelo, a gente não entende a ferrovia, não conhece um modelo de ferrovia que não seja um modelo estatal. Ninguém conhece, eu não conheço, conhece? Você conhece? Não conheço. A gente não tem mais isso, se perdeu, isso ficou 50 anos lá para trás. As antigas gerações que viram ferrovias como a Companhia Paulista, que era super bem administrada e era a ferrovia de capital privado, já não existe mais. E em contrapartida, se a gente não viu gente capacitada para operar, né, e administrar a ferrovia, também não tem, ela é administrada por burocratas. Como a gente sabe, né, esses cargos de diretoria, de estatal, é cargo político, você não precisa ter competência, ainda mais ferrovia que requer um feeling de conhecimento, né, para ser administrado. Isso se perdeu, a gente não tem mais isso.
Então o governo ele privatizou a rede, mas sem saber direito qual que era o patrimônio, e não se tinha um plano de quem ia fiscalizar e nem um modelo adequado de concessão. Aí as linhas do Centro-Oeste ficaram com em 96, depois dos leilões, ficaram com a Novo Oeste. No Sul, a Ferrovia Sul Atlântico, depois virou América Latina Logística. O Sudeste ficou com a MRS Logística. No Centro-Leste ficou com a FCA. No Nordeste ficou com a Transnordestina Logística. Só que acontece o quê? Agora vamos lá. História paralela do estado de São Paulo. O Mário Covas, na época, também ali em meados dos anos 90, o estado de São Paulo também passava por mesmas dificuldades do Brasil, né? Dívida pública, devia muito para a União, precisava melhorar a economia do estado. Ele entrou em acordo com a União e passou algumas empresas do estado para a União, para quitar as dívidas que ele tinha. Ele passou a Companhia Docas de Santos, passou a CEAGESP e a FEPASA foi no pacote, em 97. Ela foi transferida para a União. E em 98, a FEPASA ela foi incluída na Rede Ferroviária Federal. Como em poucos meses, ele levou a Malha Paulista, então foi denominado Malha Paulista, para Ferrovia Bandeirantes S.A. Depois se tornou Brasil Ferrovias, depois se tornou América Latina Logística, e hoje é a Rumo Logística, que vocês veem aí. O que mais eu posso falar para vocês aqui? Tá. O modelo da concessão. Vou exemplificar aqui de uma maneira bem grosseira, mas que seja entendido. Vocês estão entendendo? Ganhei a concessão da estrada. Aí eu pego e falo assim, não, a partir de hoje, na minha estrada, só vai passar os caminhões com a minha carga. O modelo de concessão de ferrovias do Brasil adotado, que está em vigor, é basicamente isso. Vocês entenderam? É basicamente isso. Então, como eu falei, a concessão ferroviária ela é uma concessão. A ferrovia não foi vendida, ela foi concedida. Ela foi concedida por 30 anos. Os contratos são de 30 anos. Houve essa falta de inventário. A concessão foi apenas para a exploração do serviço de cargas. A ambiguidade de direito de passagem, que é isso que eu estou falando aqui agora, que eu acabei de falar, né? Da empresa, ela só... Porque, assim, a maioria das empresas... A maioria não, praticamente todas as concessionárias de ferrovias hoje, elas são donas da própria carga. Então, elas não abrem a ferrovia dela para cargas de outras pessoas. Dificilmente. Elas não têm interesse. Porque elas suprindo a necessidade delas, da carga delas, por exemplo, a Cosan é dona da Rumo Logística. Eles suprindo a necessidade de transporte deles, para eles está bom. Ele está dando lucro, está ótimo. Ele não precisa captar cargas de outras empresas, de outras pessoas. Então, a concessionária dá uma carga, muitas linhas para uma empresa só. O que eu quero dizer com isso? A gente tinha... Vou até dar um exemplo aqui que é de Piracicaba. Depois acho que o Vidinho vai explorar mais isso. Lá no passado, antes das unificações, a gente tinha várias ferrovias, né? Várias linhas. Tinha Sorocabana, tinha Paulista, por exemplo, aqui em Piracicaba. Então, às vezes essas linhas convergiam na mesma cidade. Por exemplo, aqui em Piracicaba. Aqui a gente tinha linhas do Sorocabana, tinha linhas da Paulista. A partir do momento que eu unifico e crio uma empresa só, né, englobando todas essas linhas, perde o sentido eu ter dois destinos para o mesmo lugar. Então, a partir daí, foi que a FEPASA e a Rede Ferroviária Federal, aconteceu muito com isso com eles. Eles tiveram que erradicar linhas, porque era ilógico, né, ilógico e antieconômico. Então, esse é o problema. Isso aconteceu de novo aconteceu com as concessões ferroviárias. Várias ferrovias foram dadas para a mesma empresa, que tem várias linhas para o mesmo destino, e ela acaba abandonando, não usando certas linhas. Aí a gente tem o contrato, as concessões, elas funcionam da seguinte forma. A gente tem um contrato de concessão ferroviária, que ela é abstrata, né? É a concessão abstrata, é a concessão do serviço. Você vai poder operar o transporte de cargas, por exemplo. Esse contrato é abstrato. E você tem o arrendamento dos bens. O contrato de arrendamento dos bens é um, e o contrato de concessão é outro. O arrendamento
dos bens é a linha propriamente dita. Aqui, se você entrar no site da NTT e se você procurar lá os contratos de arrendamento de bens, você vai ver lá que tem até a pedrinha que vai no trilho lá, é bem arrendado. O dormente, o trilho, tudo é ponte, a estação, é tudo bem arrendado. Então a empresa ela pega esses bens para usar na concessão da malha, na concessão que ela tem, né, da exploração. Como o contrato ele é abrangente, a empresa ela não pode fazer muita coisa com o material. Por exemplo, ela não pode, se eu quiser tirar uma linha linha daqui e construir em outro lugar que seja melhor, eu não posso fazer isso. A empresa não pode, ela tem que entrar com o processo no governo para fazer um aditivo, e tem todo um processo, depois tem obras, aí é licenciamento ambiental e por aí vai. O arrendamento de bens é sobre móveis, bens imóveis, né, que são locomotivas, vagões, etc. E material de consumo, né, que eu falei, né, trilhos, dormentes, até a pedrinha da ferrovia. É sério, já tem mesmo a pedrinha lá. Tem brita, sério, não estou zoando. Até a pedrinha é bem arrendada. Então, a empresa, no fim dos 30 anos, ela tem que dar conta de todos esses bens arrendados. Mesmo que se ela consumir, ela vai ter que justificar o consumo ou o material substituído. Né? Substituição. E quem que cuida dos bens devolvidos que as concessionárias devolvem? Porque muitos bens foram devolvidos. Né? Não é de interesse operacional, tipo uma estação. Não interessa. Para a empresa, ela devolve para o DENIT, lá para a NTT. E ninguém cuida, porque não tem quem cuida. Realmente não tem. Não ficou definido isso. Os bens, os móveis, os imóveis vão ficar com quem? Ninguém sabe. Não houve um inventário, né, para se saber o quanto de bens a ferrovia tinha, de terrenos, de estações, de prédios, de material, de consumo, etc. Isso aí não existiu. Então isso aqui ficou no vácuo. Aí a cidade empurra para a União tenta achar um órgão lá, que é uma estação que fica abandonada, por exemplo. A cidade fala que não é da cidade, aí empurra para a União fala que é da NTT, a NTT pega e fala que é do DENIT, aí o DENIT fala que é da não sei da onde, e fica lá, apodrecendo, patrimônio histórico sendo depredado até o fim. E é isso aí. Isso inviabiliza investimento, pouco tempo, 30 anos é muito pouco tempo para investimento em ferrovias. Se eu tiver que construir uma linha, por exemplo, 30 anos não é viável para uma empresa, porque ela não vai ter o retorno financeiro nesses 30 anos. Se ela tiver que, por exemplo, construir uma linha nova, ela vai gastar não sei quantos bilhões de reais lá, ela tem que ter esse retorno. Essa obra ela tem que se pagar nesses 30 anos e tem que dar lucro. Então, a empresa não arrisca, porque ela sabe que pode não dar certo, ela pode não lucrar. 30 anos é um prazo muito pequeno. E acontecer isso aí, né? Abandono da malha, parte da ferrovia abandonada, daqueles 29 mil quilômetros que eu falei lá, muito é abandonado. Eu calculo por baixo que desses 29 mil quilômetros de ferrovia que a gente tem no Brasil hoje, pelo menos 40% estão sendo subutilizados. Ou estão completamente abandonados ou subutilizados. E o abandono do patrimônio histórico, que é esse problema que a gente fala. Como a concessão foi só de cargas, não foi de passageiros, as estações elas ficaram ao léu. Por isso que você vê muita estação abandonada no interior de São Paulo e outros lugares do Brasil, sendo depredada, pegando fogo. É um patrimônio rico, um patrimônio histórico, né, nosso, do país, que vai sendo, aos poucos, destruído aí pela ineficiência da gestão do Estado. Então, acho que é isso que eu tinha para falar para os senhores. Espero que tenham gostado. Foi bem sucinto, bem rápido. Se eu tivesse que me aprofundar em cada assunto, eu acho que dá para fazer um livro aí sobre cada tema desse que eu falei. A gente ia passar uma semana. A gente ia passar uma semana fazendo palestra. Uma semana. Então é para que os senhores entendam mais ou menos um pouco a história da ferrovia no Brasil. Entendam, né, de uma maneira geral, assim, para ter uma ideia do que foi. Espero que eu tenha introduzido o assunto de forma clara, que vocês tenham entendido. E agradeço a presença de todos. Então, é a primeira palestra aí do Gouveia. Foi excelente. Parabéns. Obrigado.
A gente vai chamar agora para um coffee break, né? Um intervalinho, o pessoal conversar. E depois a gente vai com os nossos outros dois convidados. Beleza, rapaziada? Vamos lá. Dá pausa. Depois você começa a outra. Eu quero saber desligar. Tem certeza que quer interromper?